E aí, pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo da minha série sobre os candidatos à presidência da República, agora em 2018. Estamos entrando na reta final, falta pouco mais de uma semana aí para o primeiro turno e hoje eu vou falar do Geraldo Alckmin. Aliás, se vocês gostam das discussões, gostam dos vídeos, não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal para a gente levar essa conversa que eu acho muito importante para cada vez mais gente. Tá? Bom, Geraldo Alckmin, que começou a campanha como uma das grandes promessas, né? Alguém queria despontar porque tinha uma super estrutura, tempo de TV e tudo mais, até agora não decolou, não sabemos se vai decolar ou não, mas até agora não decolou. Mas em todo caso, ele tem, na minha opinião, alguns pontos fortes da experiência dele de gestão pública que respondem a muitas das coisas que o Brasil precisa. Tá? Algumas das coisas que o Brasil precisa. Primeiro, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal. O Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, ele precisa equilibrar suas contas, porque a trajetória da nossa dívida está explosiva e preocupante. Tá? E ele precisa equilibrar suas contas sem aumentar impostos. Ele precisa conseguir equilibrar suas contas por meio de corte de gastos e por meio de uma gestão mais eficiente. Tá? É isso que Geraldo Alckmin fez em São Paulo. Enquanto a gente vê diversos estados do Brasil quebrados, sem conseguir pagar salários, São Paulo não só paga tudo em dia, como está com as contas no azul. Tá? Não está gerando déficit. E como fez isso? Um esforço paulatino e constante de corte de gastos, que o Geraldo Alckmin usou na sua gestão, tomando cuidado para isso não se refletir negativamente nos resultados. Tá? São Paulo tem resultados aí nas maior parte das áreas superiores, aí, bem superiores à média do Brasil. Tá? E como é que o Estado consegue isso? Consegue aumentando a gestão, a eficiência, desculpa, da gestão pública. É um mérito que Alckmin teve aí na gestão do Estado. Segundo ponto, sim, o Estado não pode gastar agora. E está fora de questão ele conseguir investir mais. O Estado brasileiro quase não investe, mas não vai ter dinheiro para investir mais. Só que o Brasil precisa muito de investimentos em infraestrutura, por exemplo. Geraldo Alckmin, em São Paulo, conseguiu viabilizar investimentos em infraestrutura com capital privado, concessões, privatizações nas rodovias, na água, que até teve a crise hídrica lá em 2014, né, foi a maior seca da história do Estado. Mas mesmo aquilo já são águas passadas também. Desde então, São Paulo já chegou até a emprestar bombas aí para outros estados que estavam precisando. Tá? Enfim, conseguiu viabilizar investimento privado para a infraestrutura, garantindo que São Paulo tenha, portanto, também a melhor infraestrutura do que muitos outros estados, inclusive estados ricos do nosso país. Tá? Terceiro ponto, acho que são três pontos principais que eu ia levantar aqui nos prós dele. Terceiro ponto, segurança pública. O Brasil passa por uma calamidade de segurança pública, um problema seríssimo, aumento dos homicídios, a guerra entre gangues de tráfico, violência nas ruas, roubos, enfim, está uma situação assim de calamidade no país inteiro. Só que no estado de São Paulo a gente vê, desde 2001 até agora, uma constante queda nos índices de violência, especialmente de homicídio. O Alckmin conseguiu fazer com investimentos em inteligência, por exemplo, identificando as áreas onde acontecem os crimes e levando o policiamento ali, investimento em presídios, uma política repressora sim do crime, mas que foi necessária e teve seu resultado. Uma política repressora do crime conseguiu baixar aí os índices de violência, tá? Algo que realmente o Brasil também precisa nesse momento. Algumas pessoas acusam, dizem, não, na verdade foi um pacto com o PCC que fez isso. Olha, o suposto pacto com o PCC é de 2006, tá? Os índices de homicídio de São Paulo baixam desde 2001, ininterruptamente, ou seja, muitos anos antes do tal do pacto. E além disso, quem está garantindo a paz e alguma segurança que a gente tem aqui é realmente a polícia, tá? Se prende muitas pessoas em São Paulo, isso é verdade, mas, enfim, foi o que o investimento em segurança foi capaz de fazer. É claro que a violência tem outras causas sociais também, que tem que ser endereçadas e tudo, mais de longo prazo, mas no curto prazo esse investimento sim, na capacidade repressora do Estado é importante, e a PM de São Paulo é muito ativa, né? Por isso ela sempre foi muito criticada também pela esquerda, porque ela muitas vezes em conflitos, em confrontos, matou criminosos, porque ela é muito violenta muitas vezes nas abordagens, e claro, não duvido que abusos existam e sempre devem ser combatidos. Mas se a polícia está sendo acusada a todo momento, está sempre na mídia e matou uma gangue de bandidos e tudo mais, é porque a polícia realmente é atuante. Não é o PCC mantendo a paz nas ruas. É a polícia militar mesmo, tá? Com todos os seus defeitos. Melhor a polícia do que qualquer outra alternativa que está dada aí, lembremos sempre disso. Então, quer dizer, foi realmente um investimento em segurança e a polícia que foi capaz de manter a melhor e garantir a melhora dos índices de São Paulo. Né? Então, acho que o Alckmin traria essas três
esses três grandes méritos. Ele é um gestor público, ele por excelência é um gestor público e eu acho que é o grande gestor público aí desta campanha que a gente está vivendo agora. Tá? Eu falei do Meirelles uns vídeos atrás, um grande economista. O Alckmin não é um grande economista. Do ponto de vista das ideias dele, para onde ele quer levar a nossa economia, ele não foge muito de um senso comum aí, mas um senso comum necessário e, em geral, positivo. Um Brasil mais competitivo, mais integrado com o resto do mundo, que não aumente impostos, enfim, caminha aí na direção com essa. Um ambiente interno mais eficiente para empresas, para fazer negócio e tudo mais. Agora, não espere dele grandes insights aí sobre reformulação dos impostos, sobre tomar a dianteira em alguma discussão do mundo, né? Seja de livre comércio, seja de alguma outra pauta. Assim, ele não é realmente um liberal na economia. Ele é relativamente liberal no sentido de que o Brasil, sim, precisa urgentemente de medidas que na prática vão aumentar a nossa liberdade econômica. Mas ele não é um liberal convicto, assim, alguém com grande conhecimento aí da área econômica, como por exemplo é o Meirelles. E diferente da Marina, a Marina eu falei que era alguém visionária, né, que projetava valores aí do século XXI para lançar nosso país, talvez até na liderança em alguns aspectos no mundo. O Alckmin também não tem essa característica. Ele é um gestor público que está ali visando o pequeno, que sabe fazer o trabalho de corte de gastos, que sabe fazer o trabalho de escolher prioridades, que sabe fazer muito bem o trabalho de negociação com o legislativo. O executivo precisa desse intercâmbio. Esse é o trabalho que o Alckmin fez até na campanha, conseguiu aí grande aliança aí com vários partidos, e ele tem o mérito nesse ponto de não ser hipócrita quanto a isso. Ele diz o óbvio, qualquer um que chegue lá vai ter que negociar, sim, óbvio que vai, senão não vai fazer nada. Então ele admite isso, e esse é o trabalho que ele sabe fazer, que ele soube fazer no estado de São Paulo, e que ele planeja levar aí para a presidência. Tá? Não é um presidente que a gente possa esperar que, nossa, vai fincar seu nome na história como um dos grandes líderes e símbolos do Brasil no século XXI. Não acredito que seja isso. Mas se a gente quiser um trabalho de gestão para pegar essa máquina brasileira, essa máquina do Estado brasileiro, que hoje em dia é uma máquina profundamente ineficiente, uma máquina disfuncional, uma máquina que muitas vezes prejudica a nossa economia, a nossa sociedade, e botá-la para funcionar, botá-la para andar para frente, ele é uma boa opção, talvez, de candidato. Tá? Eu falei que a Marina seria trocar a tecnologia, né? Trocar a máquina por uma nova. O Alckmin é fazer essa máquina que a gente tem, com todos os seus defeitos, andar para frente. Ele tem enfatizado muito outro ponto que eu acho positivo, que é a reforma política. De fato, o Brasil, com 35 partidos, é muito difícil um Estado funcionar. Ele quer uma reforma política que reduza isso, mas, de novo, ele opera sempre dentro da perspectiva do possível. Não daquilo que a gente considera que sejam as ideias mais inovadoras, as ideias mais visionárias, mas sim aquelas ideias que já estão dadas aí, de melhoras possíveis e meio quase de consenso, que todo mundo sabe que o Brasil precisa, e é capaz de fazer a gente caminhar naquela direção. Tá? Então, nesse sentido, na minha opinião, a Alckmin surge como um dos nomes, um dos poucos nomes aí, fortes para candidatura aqui no Brasil em 2018. Muito diferente dos outros. Diferente do Meirelles, que é um grande economista, diferente do João Amoedo, que daí sim, até mais do que o Meirelles, tem ideias mais visionárias de como realmente transformar o Brasil. Não sei se são factíveis, mas são ideias aí mais ousadas. Diferente da Marina, que representa certos valores ideais, o Alckmin representa trabalho de gestão pública. Botar a coisa para andar para frente, fazer funcionar. Um Brasil que atolou, botar para andar de novo. E quem sabe aí poder pensar qual a direção que a gente quer seguir. Tá? Mas antes de decidir o nosso rumo, antes de pensar no nosso destino final, é preciso colocar esse navio para navegar, para ir para frente e parar de afundar. Alckmin é alguém que sabe tapar os buracos do navio e colocá-lo aí numa direção que nos dê uma mínima esperança de que os nossos problemas são solúveis e que, quem sabe, daí sim, resolvendo os problemas urgentes que a gente tem agora, de economia, de segurança pública, de eficiência, resolvendo esses problemas, aí sim estaremos prontos para pensar em desafios, em novos desafios e em problemas maiores.